Então, bom dia. Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz. Eu estava prestando atenção aqui na mensagem e me veio uma frase que diz assim, que é bem compatível com o que foi comentado aqui, que os pássaros da agonia e da aflição até podem sobrevoar as nossas cabeças, mas não precisam construir ninho nos nossos corações. E é verdade. Um pensamento negativo nunca deixaremos de ter propriamente. É uma experiência humana. Ser humano não é ser perfeito. Ser humano é experimentar também sentimentos dolorosos, pensamentos negativos. Mas nós não devemos nos demorar com eles. Eles não devem fazer ninho. Eles podem sobrevoar a cabeça, trazer uma ideia, mas não precisam construir morada. Porque quando constrói morada, aí vem a doença, vem a perturbação. Então, ter um pensamento negativo, perfeitamente normal, compreensível. Lambuzar-se nele, aí já é outra coisa, já é um outro aspecto, né? Mas voltemos então ao tema de hoje. Uma rápida colateral aqui, mas vamos voltar ao tema. E para trazer a reflexão que hoje quero dividir aqui, eu vou me recordar do Evangelho segundo o Espiritismo. E vou sugerir que depois, mais tarde, leiam o item que eu vou comentar aqui. Está no capítulo 25, buscai e achareis. E o item é o número 6. Esse item, ele é excepcional, porque ele nos traz o poema do sentido da vida. Lá no item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Evangelho de Mateus, onde está contido o Sermão do Monte. O Sermão do Monte só tem no Evangelho de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, um homem habituado a fazer contas. Ele tinha habilidade com a escrita. Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho narrativo, porque Mateus praticamente era o único que tinha ali uma cultura maior, tinha conhecimento das letras. Então, ele sempre tinha uma anotação, ele era o responsável por fazer registros, porque ele tinha a habilidade de escrever e de ler. Os outros, muitos não tinham. Pedro era analfabeto. Então, o Sermão do Monte, que é o tratado de psicologia, nunca antes visto em qualquer época da humanidade. O Evangelho nunca foi modificado absolutamente. Qualquer conteúdo ou livro de psicologia que temos no mundo sofre alterações. Quando vem uma edição posterior,
ele vem reformulado, acrescentado. O Evangelho não. É o único tratado de conhecimento da alma que nunca sofreu qualquer alteração. Então, neste Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do versículo 19, começa o que eu chamo de poema do sentido da vida. E eu quero dividir aqui com vocês para nós refletirmos sobre esse trecho. Então começa assim, lá no versículo 19, capítulo 6 do Evangelho de Mateus: não acumuleis tesouros na terra, onde as traças consomem e os ladrões roubam. Acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar, as traças não podem destruir, porque ali onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. E ele prossegue no versículo 21, logo adiante. Ele prossegue dizendo então: não vos preocupeis com o que ireis comer, beber ou vestir. Ele propõe então ali um poema sobre o que é necessidade e também o que é sentido da vida. E ele diz então: por isso vos digo, não fiqueis cuidadosos em procurar o que comer para o vosso sustento, nem fiqueis atentos ao que ireis vestir para cobrir o vosso corpo. Afinal, o corpo não é mais do que a veste, e a vida não é mais do que o alimento. Olha que beleza isso! E ele então dá o esclarecimento prático disso, e diz assim: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam nada em celeiros, e vosso Pai os alimenta. E não sois muito mais do que eles? E ele continua dizendo algo muito interessante: quem de vós, com todos os vossos esforços, pode acrescentar um côvado à própria estatura? Observai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, entretanto, nem mesmo Salomão algum dia vestiu-se como um deles. E ele completa dizendo: portanto, se Deus trata assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada na fornalha, com que cuidado não cuidará de vós, homens de pouca fé? E ele conclui até o versículo 24, dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã,
porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será dado de acréscimo. Essa passagem, extremamente edificante, merece a nossa atenção. Nós vamos agora examiná-la com cuidado para entender seu significado e colocar isso no nosso dia a dia. Não adianta só ler, saber, é preciso aplicar. Senão, de nada adianta o conhecimento que temos. Então ele diz: não ajunteis tesouros na terra, mas no céu. Por que ele propõe isso? Não significa que não devamos ter aquilo que é do nosso agrado. Possuir uma roupa que gostamos, melhorar a condição da nossa casa, ter algum conforto satisfatório. Não há nenhum problema quanto a isso. O que ele se refere é ao apego àquilo que não tem tanta importância, porque no momento em que possuímos, em instantes podemos perder. Os tesouros da terra, na verdade, eles representam empréstimos de Deus, porque se a vida não desejasse que possuíssemos algo, nós não teríamos, porque não haveria a matéria-prima para tal. Se existe a matéria-prima, se Deus fornece a base para a construção das coisas, temos o direito de possuí-las, mas temos o dever de não nos apegar a elas, porque o apego gera dependência e sofrimento. Esse é o grande problema. Existem pessoas que não apenas gostam de possuir um determinado objeto, elas exigem ter aquilo. Parece que é uma condição obrigatória. E não só objetos, pessoas também. Ela tem que ser minha, ele tem que ser meu. Esse tipo de raciocínio ou de compreensão implica em querermos acumular tesouros na terra, viver o imediatismo dos tempos, viver tudo hoje, agora, na maior intensidade possível, e nós não nos preocupamos com a construção do que há dentro de nós, que é onde está o céu, ou o desespero também. Então Jesus propõe: acumulai tesouros no céu. Este céu não é um lugar, não é um departamento, um baú. O céu é o símbolo daquilo que nunca morrerá, que nunca perecerá, que nunca será destruído. E a única coisa que não podem destruir, a única coisa que o tempo não destrói, que as pessoas não destroem,
somos nós, com o que temos no nosso interior. Se uma pessoa, por exemplo, no ímpeto de ira, elimina a nossa vida, ela não nos eliminou, ela matou o corpo, o coração para, o organismo deixa de funcionar. Mas a pessoa, o espírito continua. Nada nos aniquila, nada. Podem nos tirar, eventualmente, da existência terrestre, apenas isso. Logo mais, estamos de volta. Não somos aniquilados, nada nos destrói. Nós somos seres eternos. Qual é a bagagem que deve prevalecer, portanto? A que se encontra aqui? Não. Essa, se nós nos detivermos nela, se nos apegarmos a pessoas, coisas, objetos em geral, nós vamos sofrer, porque o nosso tempo aqui é breve, muito breve. Mesmo uma pessoa que viva 100 anos, o que é 100 anos perto da imortalidade? Nem um mínimo relâmpago, nem uma fração de segundo. O nosso tempo aqui é muito breve. Logo mais, estamos indo embora. E aquilo pelo qual nos apegamos, os tesouros da terra, vão ficar. Não adianta fazermos qualquer coisa possível para termos conosco, obrigatoriamente, coisas e pessoas. Não podemos. Nós precisaremos compreender essa necessidade da separação, pelo menos momentânea, daqueles que nós amamos, porque cada um tem seu ritmo de vida, cada um tem seu tempo para concluir tarefas. Há momentos em que estaremos separados. Imaginem um casal que se ama muito, verdadeiramente, encontra-se no mundo espiritual, depois de terem vivido no plano terrestre. Entretanto, chegará um momento em que um deles terá que dizer: precisarei partir, vou reencarnar, e dessa vez a minha tarefa não é com você. Preciso ajudar uma outra pessoa. Tenho uma dificuldade com fulano ou beltrano. Precisaremos reencarnar juntos para dissolvermos as mágoas que ficaram, os problemas que ocorreram. Então você vai ficar e eu vou partir. Nós precisamos compreender. Então, se houver apego, não, você é meu, você não pode se afastar. Como assim? Claro que pode, e vai acontecer, porque o amor verdadeiramente liberta o outro que a gente ama, para que ele seja feliz onde ele estiver. Por que tem que ser conosco? E eu não me refiro aqui, claro, a ter outro relacionamento, não estou me referindo a isso, estou me referindo a tarefas de vida, a não estar sempre conosco, a precisar encontrar-se com outras pessoas para amadurecer,
e ajudá-las a amadurecerem. Isso vai acontecer. Se quisermos tesouros na terra, isto é, o apego, é meu, é minha, ninguém pega isso, isto é só meu, nós vamos sofrer demais, porque essa não é a realidade da vida. Jesus pede que acumulemos tesouros no céu, isto é, sentimentos valiosos, pensamentos sadios, realizações úteis, agir no bem. Este tesouro, pensem comigo, quem vai roubar? Quem vai tirar? Quem tira o que somos? Não tem como. Não vai tirar. Mas pode não tirar. Por exemplo, um veículo, uma casa, uma vestimenta. Eu me lembro, por uma própria experiência pessoal. Eu gosto muito de colecionar canetas. Gosto muito de canetas. E nunca me esqueço, há muitos anos atrás, eu desejei muito comprar uma caneta específica, uma ponta tinteiro, do jeito que eu gostava, gosto de desenhar a letra, etc. E aquilo me encantou. Quando eu vi aquela caneta, é ela. E curiosamente, esta caneta ficou como pássaro, perambulando na minha cabeça, como eu contei no começo. E enquanto eu não comprei a caneta, eu não sosseguei. Era um sonho. Comprei a caneta, levei para casa. Cheguei em casa, abri o estojo e disse: vamos estreá-la. Peguei um papel sulfite branco, coloquei em cima da mesa, deixe-me testá-la. Preparei a caneta, rosqueei, coloquei a tinta, etc. Quando fui escrever, ela escorregou, caiu no chão e quebrou a pena. E eu nem sequer fiz o primeiro traçado com a caneta. Porque os tesouros da terra, eles se vão. Não há nenhum problema em ter uma caneta. Queremos comprar uma caneta? Vamos comprar. Entretanto, saibamos que a qualquer momento ela não estará conosco. E nós precisamos compreender, porque o que é da terra perece, afasta-se. Só o amor pelas pessoas, o bem que fazemos, a alegria que depositamos nos corações, isso fica a salvo para a eternidade. Então Jesus propõe: não vos preocupeis com o que ireis comer, beber ou vestir. Allan Kardec faz uma análise muito interessante sobre isso, dizendo que, se levarmos realmente ao pé da letra, dá a impressão de que ele está propondo que a gente não trabalhe, não faça nada, porque Deus dá tudo sem que a gente se mova. É claro que não é isso, e nós sabemos. É uma metáfora para dizer assim: não nos apeguemos demais às necessidades da matéria, porque isso a vida oferece.
a terra dá o alimento, as plantações oferecem aí o algodão para nós nos vestirmos. A vida dá o que precisamos, a árvore dá a sombra, a fonte produz a água do chão, da rocha. A vida produz e dá, oferece o atendimento à necessidade. Nós só temos sede porque a água existe. Nós só temos fome porque de antemão o alimento já está ali. A vida dá isso. Não precisamos ficar desesperados, agoniados. O problema é o apego, onde alguns enchem-se de abastança e esquecem quantos estão famintos, sem se importarem com eles. É aí o problema. Esse é o grande problema. Quantos estão aquecidos nas baixas temperaturas e não se importam com quem está tiritando de frio? Esse é o problema. É o apego, a indiferença a quem sofre, querendo tudo aquilo só para si. Se eu tiver, então está tudo bem. Esse é que é o grande problema. Esse é o tesouro da terra. Então ele propõe que a gente não se preocupe tanto com isso, porque os pássaros não semeiam, não colhem, não guardam nada para tempos difíceis, entretanto, estão aí belos, gorjeando todos os dias, tendo alimento. Entretanto, os pássaros não são ociosos. O que os pássaros fazem? Cantam para nós, embelezam com a sua policromia, suas cores múltiplas, constroem ninhos, cuidam dos filhotes, levam o pólen para as flores. Os pássaros trabalham. Não é uma proposta de não trabalhar. Os pássaros trabalham. A mesma coisa os lírios do campo. Lançam seu perfume no ar, embelezam a natureza, cultivam, alimentam, adubam a terra. Trabalham. Entretanto, a beleza deles, eles mesmos que fabricaram, não. Foi o Criador que deu a eles, que os vestiu com aquela beleza, porque a vida dá constantemente. Com certeza, dentro de um clima de fraternidade, nada falta. Só falta em função do apego, da ganância. Por isso é que falta. Então Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós podemos dar vários conceitos sobre esse reino. Esse reino, por exemplo, pode estar dentro de nós, ou, como diz Lucas, pode estar entre nós. Há várias maneiras de interpretá-lo, mas eu quero trazer aqui um significado psicológico. O reino de Deus é o sentido da vida. E qual é o sentido da nossa vida? Cada um de nós, claro, tendo uma vida muito particular, única, tem
seu próprio sentido de vida, porque a vida de cada um é única, porém, o sentido da vida, ele está na vida, ele está no mundo, e é para lá que nós temos que nos dirigir. O egoísmo é o contrário disso. O que é o egoísmo? O ego, uma palavra grega que quer dizer eu. Egoísmo, só eu. Para mim. Então, no egoísmo, eu me concentro em mim, enquanto o sentido da vida não está em nós, está fora de nós, em quem precisa de nós. No dia a dia, na nossa tarefa de casa, na tarefa profissional, andando na rua, quem precisa de nós? É ali que está o sentido. Quando a gente menos espera, Deus nos coloca diante de uma tarefa. É um familiar que adoece e lá estamos nós para ajudar. É um problema no nosso ambiente de trabalho e nós nos prontificamos a colaborar. Uma pessoa ali adiante passa por uma situação qualquer na nossa frente, lá vamos nós para socorrer. Alguém está chorando, nós paramos e perguntamos se podemos ajudar. A vida vai colocando no nosso dia a dia o sentido do bem para praticarmos. Não precisamos inventar. A pessoa mora perto de um orfanato, por exemplo, e ela é muito competente em crochê. Então, de repente, ela diz assim: vou fazer sapatinhos de crochê para os bebês daquele orfanato. Todo mês eu levarei um pouco para agasalhar os pés deles. Ela inventou aquelas crianças? Não. A vida chamou-a para fazer isso. De repente vem uma ideia. O que é essa ideia que a gente tem? É Deus falando conosco. É Deus nos chamando como filhos para cooperar. Esse é o sentido da vida. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é a ação no bem, é estender a mão amiga, é parar um pouco de nos concentrar em nós demais. Porque quando a gente se concentra muito em nós, reparem, começa a surgir uma neurose, começamos a ficar neuróticos, nos queixamos de tudo. Tudo está difícil, ninguém ajuda, ninguém coopera. A queixa o tempo inteiro. É a concentração excessiva em nós. Quando a gente sai de nós e age no bem, coopera, faz uma visita a um doente, vai ao hospital visitar um parente que está ali, contando com a nossa presença, vai, por exemplo, na feira, compra alguma coisa e entrega para o necessitado, para que ele possa fazer uma refeição, para que ele possa almoçar, por exemplo, enfim, qualquer tarefa, nós estamos esquecendo de nós um pouco e pensando em outros. Quando nós fazemos isso, acreditem, os tormentos passam.
Por quê? Porque na hora que nós ajudamos, por uma outra via, Deus vai organizando coisas para nós, acalmando o nosso coração, trazendo uma solução. Tentem, no momento de um problema qualquer, tentem deitar à noite, talvez até já tenham feito isso. Deitem à noite e digam assim: eu só durmo quando eu encontrar a solução para esse problema sério que eu tenho. A minha pergunta é: quando vão dormir? Nunca. Não vão dormir, porque quanto mais eu persigo a solução, menos ela aparece. Sabe como é que a gente resolve problemas sérios assim? É evidente isso. É assim: a gente dorme, acorda de manhã, faz a nossa tarefa, sai para o trabalho ou trabalha em casa, faz, enfim, cumpre o nosso papel desejoso de fazer o bem para as pessoas, de ajudar, de contribuir. Vamos dizer assim: eu vou me esquecer agora um pouco de mim, agora eu vou auxiliar aqui onde eu estou. Quando menos esperar, acontece o seguinte: já sei, olha, por que eu não pensei nisso antes? Vou telefonar para o fulano, vou fazer a proposta X, aí a gente vai, faz o que pensou e dá certo, sem termos passado a noite ruminando, porque a vida ajuda a quem ajuda. Então façamos isso. Não nos preocupemos com o que iremos comer, beber ou vestir, simbolicamente falando. Não fiquemos preocupados com necessidades. Não fiquemos preocupados com os outros em relação a fofocas. O que será que ele pensou? O que ele está querendo dizer com isso? Vamos esquecer essas bobagens. Pensemos no bem, pensemos na luz, no que podemos fazer de melhor. E aí, tudo mais, diz o Cristo, nos será dado de acréscimo. Eu quero convidá-los a fazer esse exercício. Sair um pouco de si. Parar um pouco de se concentrar demais em nós mesmos. E olharmos onde podemos amar e ser úteis. E nós veremos que a nossa vida se torna simples, leve, bela, apesar das dificuldades que são inevitáveis. Esse é um mundo de provas e expiações. Haverá dificuldades, mas a vida será leve, bela, porque estaremos em contato com o sentido que nos chama para o bem e não fixados de forma doente em nós mesmos. Então, que haja muita paz, luz nos nossos corações. Um excelente domingo a todos. Muito obrigado.